Olá, sétimo ano. E nós vamos dar continuidade, então. Lembra que nós temos, passamos sobre 8 tipos de danças pelo Brasil, pelas regiões do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o frevo e o maracatu. Nós vamos parar lá em Pernambuco, tá? Vamos ver o frevo e o maracatu. Vamos começar falando do maracatu, tá ok? Vamos lá. Maracatu é um ritmo musical, dança e ritual de sincretismo religioso com origem no estado brasileiro de Pernambuco. Existem 2 tipos, conforme o baque ou batida. Maracatu nação, baque virado. E maracatu rural, baque solto. O primeiro, bastante comum na área metropolitana do Recife, é o mais antigo ritmo afro-brasileiro. E o segundo é característico da cidade de Nazaré da Mata, zona da Mata, norte de Pernambuco. Quando diz afro-brasileiro, que ele tem descendência africana, ok? Vamos fazer agora as informações gerais. O registro mais antigo que se tem sobre maracatu nação data de 1711, mas o ano de sua origem é incerto. O que se sabe é que ele surgiu em Pernambuco e vem se transformando desde então. E um dos maracatus mais antigos é o maracatu elefante, fundado em 15 de novembro de 1800, no Recife, pelo escravo Manuel Santiago, após sua insurreição contra a direção do maracatu brilhante. A escolha do elefante como nome e símbolo da agremiação deveu-se ao fato de esse animal ser protegido por Oxalá, orixá associado à criação do mundo e da espécie humana. Uma das peculiaridades deste maracatu é o costume de conduzir 3 calungas, bonecas negras, tá? Chamadas de calungas, ao invés de 2, como é comum aos outros maracatus. São elas Dona Leopoldina, Dom Luiz e Dona Emília, que representam os orixás Inhansã, Xangô e Oxum, respectivamente. Outra característica singular do nação elefante é o fato de ter sido o primeiro a ser conduzido por uma matriarca, pois até então os maracatus sempre tinham sido regidos por uma figura masculina. Então, gente, como eu falei, que ele tem assim um ritmo afro-brasileiro, quando ele fala dos orixás, faz parte do sincretismo religioso, perdão, trazido pelos negros que vieram como escravos aqui para o Brasil. Então, Yansan, Xangô e Oxum são orixás, tá, da religião deles. Os primeiros maracatus rurais foram criados em Engenhos de Nazaré da Mata, zona da Mata de Pernambuco, onde seus fundadores eram trabalhadores rurais, trabalhadores do canavial e cortadores de cana-de-açúcar, entre fins dos séculos XIX e início do século XX. O maracatu de baque virado é caracterizado pelo uso predominante de instrumentos de origem africana. Na percussão, chama a atenção os grandes tambores, chamados alfaias, que são tocados com baquetas específicas. Estes dão ritmo ou baque da música e são acompanhados pelas caixas ou taróis, ganzás, abés e um gongue ou agogô. Se nós pararmos para pensar, isso aí lá na... Como é que se diz? Na Bahia, né? No afro-reggae, eles usam esses instrumentos, tá? Também. Ok? Então, gente, essa aqui foi a parte do maracatu. E como eu falo uma música, eu vou falar a música aqui chamada Maracatu, que é de Voti.
Desce a ladeira, vem ver maracatu chegando. O povo se arrantando só para poder ver. Desce a ladeira, vem ver o caboclo de lança, a saia que balança, com o povo todo a girar. Com reverência e respeito, os tambores ecoam no compasso do toque. Um retoque final, maracatu descendo a ladeira, trazendo a corte para festejar, tá? E então nós falamos do maracatu. Desculpa, a garganta tá seca. Agora nós vamos falar do frevo, tá? Então, gente, olha, o frevo é um ritmo musical e uma dança brasileira com origem no estado de Pernambuco. Sua música baseia-se na fusão de gêneros como marcha, machixe, dobrado e polca. E sua dança foi influenciada pela capoeira, tá? Tu pode ver que tem muitos passos ali que imitam a dança da capoeira, né? E o frevo foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco no ano de 2012, sob a designação Frevo, Arte do Espetáculo do Carnaval do Recife. Tá? Tem um que da última aula, foi da aula que nós demos, acho que é o tambor de crioula, se eu não me esqueço. Ele foi Patrimônio Imaterial da Humanidade, mas foi pela IFAM. Aqui não. O frevo foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco no ano de 2012, sob a designação Frevo, a arte do espetáculo do Carnaval do Recife. Não esqueçam, tá? Vamos falar agora sobre a origem. Surgido em Pernambuco, no final do século XIX, o frevo caracteriza-se pelo ritmo extremamente acelerado, muito executado durante o carnaval. Eram comuns conflitos entre blocos de frevo, em que capoeiristas saíam à frente dos seus blocos para intimidar blocos de rivais e proteger seu grupo. O frevo é uma criação de compositores de música ligeira, feita para o carnaval para proporcionar mais animação nos folguedos. Com o decorrer do tempo, o frevo ganhou características próprias. Ih, tive que molhar o dedo, coisa feia, né? Vamos lá ver. Características próprias. Ai, tá presa aqui. Só um instantinho, gente. Que prendeu aqui, tá difícil de tirar. Ai, tem hora que acontece essas coisas, né? Pronto. A dança. Da junção da capoeira com o ritmo do frevo, nasceu o passo, a dança do frevo. Foi utilizada inicialmente como armas de defesa dos passistas que remetem diretamente à luta, resistência e camuflagem, herdada da capoeira e dos capoeiristas, que faziam uso de porretes ou cabo de velhos guarda-chuvas como armas contra grupos rivais. Foi da necessidade de imposição e do nacionalismo exacerbado no período das revoluções pernambucanas que foi dada a representação da vontade de independência e da luta na dança do frevo. Ela era utilizada antes como um tipo de luta, né? Depois que ela vai se caracterizar como uma dança mesmo, tá? A dança do frevo pode ser de duas formas. Quando a multidão dança, ou quando passistas realizam os passos mais difíceis, de forma acrobática, durante o percurso. O frevo possui mais de 120 passos catalogados. Os músculos mais requisitados do frevo são os das pernas e do abdômen, porque aqueles que eles fazem, sobe, levanta, pula para lá, pula para cá, caramba, né? Origem do nome. A palavra frevo vem de ferver, por corruptela, frever, que passou a designar efervescência, agitação, confusão, rebuliço, apertão nas reuniões de grande massa popular no seu vai e vem em direções opostas,
como carnaval, de acordo com o vocabulário pernambucano de Pereira da Costa. Divulgando o que a boca anônima do povo já espalhava, o jornal pequeno Vespertino do Recife, que mantinha uma detalhada seção carnavalesca da época, assinada pelo jornalista Oswaldo Oliveira, na edição de 9 de fevereiro de 1907, fez a primeira referência ao ritmo, na reportagem sobre o ensaio do grupo Empalhadores do Feitosa, do bairro do Hipódromo, que apresentava, entre outras músicas, uma denominada O Frevo. Em reconhecimento à importância do ritmo e à sua data de origem, em 9 de fevereiro de 2007, a Prefeitura do Recife comemorou os 100 anos do frevo durante o Carnaval. Tá, gente? Quer dizer, o frevo é muito importante, tá? Vamos falar agora de outro que tem um frevo, que o frevo é na Bahia, tá? Vamos falar sobre o frevo na Bahia. A presença do clube carnavalesco pernambucano Vassourinhas no Carnaval de Salvador, em 1951, inspirou os baianos Dodô e Osmar a tocar o frevo num instrumento por eles inventado, o pau elétrico, que viria a ser conhecido como guitarra baiana, em cima de um Ford 1929, a famosa Fubica, dando origem ao trio elétrico. Era em cima de um Ford que ele ia tocando o pau elétrico que virou a guitarra baiana. Depois que surgem esses trio elétricos que tem agora, né? Que agora ficou uma coisa massificada, que agora até para se divertir tem que pagar até abadá para poder pular, né, gente? Então, começou ali. Tem até uma música que fala sobre eles, entendeu? Aí fala sobre Dodô e Osmar. Agora não vou lembrar, tá? O frevo elétrico executado através da guitarra baiana também ficou conhecido como frevo baiano. E desde os anos 1950 até os anos 1980, foi um dos gêneros musicais protagonistas do carnaval soteropolitano e da música baiana de modo geral, tendo sido bastante executado por músicos e bandas como Caetano Veloso, Moraes Moreira, Amandinho, Pepeu Gomes e Novos Baianos. Bem como, de novo agarrado, ó, bem como por blocos e de trio como Papaléguas, Camaleão, Beijo e Cheiro de Amor. No final dos anos 1980, o frevo elétrico se misturaria ao samba reggae e outros ritmos afro-baianos, afro-brasileiros e caribenhos, dando origem à axé music. Nas décadas de 2000 e 2010, o frevo elétrico volta a ocupar uma posição de destaque nos trabalhos de bandas soteropolitanas, como Baiana System e Retrofoguetes, com seu projeto paralelo Retrofolia. Tem uma cantora chamada Gal Costa que ela tinha ela cantava um frevo baiano assim, ó. O balancê, balancê, quero dançar com você. Entra na roda morena pra ver. O balancê, balancê, tá? Tem uma música que é só: eu vou atrás do trio elétrico, vou cansar de ir a gogô, tá? Essa música fala sobre o frevo elétrico, tá? O frevo baiano, tá? Aí diz assim: eu queria que essa alegria fosse eterna. E fala sobre Dodô e Osmar, tá? Gente, então a nossa aula foi isso. E eu tenho os exercícios para vocês fazerem, tá? Bom trabalho!